O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente discutidos e debatidos entre estudantes da Bíblia e acadêmicos seculares. Em suas páginas estão registradas as advertências mais aterradoras e profecias explícitas que se possa imaginar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem é a besta citada no livro do Apocalipse? Apocalipse 17. A prostituta montada numa besta de 7 cabeças. 1. É uma igreja e uma cidade. E a mulher, prostituta, que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Observação: na profecia, a mulher é igual à igreja, a prostituta, mulher, portanto, igual uma apóstata, igreja infiel. 2. Está sentada sobre 7 montes. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se senta a mulher. Apocalipse 17, 9. Está vestida de púrpura e escarlate, e é adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher, igreja, estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4. 4. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Também foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 5. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Também disse-me: as águas que viste onde a prostituta se senta são povos, multidões, nações e línguas. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Somente um poder na história corresponde com todos estes detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. 15. Características que identificam o poder da besta. Vamos conferir. A Igreja Católica Romana. 1. É uma igreja e uma cidade. O Tratado de Latrão, Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um Estado independente de um tratado político que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre 7 montes. Roma, a cidade das 7 colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale, o local histórico de Roma nas famosas 7 colinas, foi ocupado durante a Idade do Bronze. 3. Está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano
tem a supremacia sobre todo o mundo. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra. Germanos, Alemanha. Visigodos, Espanha. Francos, França. Lombardos, Itália. Burgundos, Suíça. Suevos, Portugal. Érulos. Ostrogodos. Vândalos. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. A história registra que o Papado de Roma eliminou 3 das 10 originais tribos da Europa. Os Vândalos, 454 d.C., os Érulos, 493 d.C., os Ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os Ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos Érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. Faz guerra com os santos. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocada em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas, e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. A tríplice coroa do Papa tem a inscrição Vicarius Filii Dei, que em latim significa o vigário do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfêmico é 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. A Sagrada Escritura define blasfêmia como 1. Afirmam ser Deus na terra. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo oculto sob o véu da carne. 2. Afirma o poder de perdoar pecados. Esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. 3. Perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Devemos classificar a Inquisição como uma das manchas mais negras dos registros da humanidade. Alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Romana durante a Inquisição. Sob um véu de cristianismo, a besta perseguiu e matou os verdadeiros seguidores de Deus e outros que não conformaram com suas regras. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar
explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Observação: no século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar bíblico. Então o Papa Gregório XIII ordenou que 10 dias a partir de outubro de 1582 fossem completamente apagados do calendário. Ele também decretou que o Ano Novo deveria começar em 1º de janeiro e não no final de março, como era antes. O papado também removeu o 2º mandamento, que proíbe a adoração de ídolos. A fim de manter 10 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. 13. Governou por 1260 anos. 538 d.C. O papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade. 1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. A suprema humilhação da Igreja veio quando Pio VI foi expulso de Roma pelos exércitos franceses em 1798 e no ano seguinte foi levado cativo por eles e arrastado de volta para a França, onde morreu. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. O papado foi mortalmente ferido. O general Berthier aboliu o governo papal. A ferida começa a sarar e o papado revive. 1929. Roma foi concedida o soberano estatuto extraterritorial em 1929 pelo Tratado de Latrão e Concordata. O jornal italiano Il Fatto Quotidiano publicou mais um escândalo envolvendo padres gays da Igreja Católica. Padres foram flagrados pela polícia em uma orgia regada a drogas em um apartamento do prédio da Congregação para a Doutrina da Fé, também chamado de Palácio do Santo Ofício, no próprio Vaticano. O caso foi notícia também pelo português DN e pelo inglês The Times. A festa foi descoberta depois que vizinhos acionaram a polícia por estranharem o movimento de contínuo entra e sai do apartamento. O organizador da orgia seria um assessor do cardeal Francesco Coco Palmerio, um dos principais conselheiros do Papa Francisco. Em 2015, o padre polonês Krzysztof Sharança, de 43 anos, funcionário da Congregação para a Doutrina da Fé, declarou que tinha um namorado com quem já morava há muitos anos, mas foi excomungado pela Igreja. Porém, ele revelou que o Vaticano está infestado de padres gays. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. El fracaso de Dios. Idei in quam Lucifer qui nescito casum Christus filius tuus qui regressus ab inferis humano generis serenus iluxit et tecum vivit et regnat
in saecula saeculorum. Qui nescito casum, Christus filius tu. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.